AB1. Oferecimento. Colégio Interativo. Juntos pelo Saber. Ouro Verde. Café pra vida inteira. WS Distribuidora. Seu melhor parceiro. Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Pintou o fim de semana, hein? O tão aguardado fim de semana. E tá chegando também o seu AB1 dessa sexta-feira, dia 25 de julho. Estamos juntos a partir de agora, 11 horas e 48 minutos. Vamos em frente pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então, simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru nesse instante, porque o dia deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva, hein? À noite, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Agora, os termômetros marcam 23 graus aqui em Caruaru e a mínima deve ficar na casa dos 18, pessoal. Então, Priscila Martins e Franklin Portugal estão com a gente ao vivo. Priscila vai falar sobre a conscientização dos tutores em torno das responsabilidades que devem ser assumidas no ato da adoção de um pet. Não é isso, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Franklin. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é preciso falar sobre isso, porque muita gente acaba esquecendo que adotar o animal também requer cumprir com a responsabilidade de cuidado, de vacina, enfim, não é só adotar o bichinho, levar para casa, mas é necessário também cuidar dele, ter essa responsabilidade. A gente vai falar com um especialista aqui daqui a pouquinho, que vai passar essas responsabilidades e dizer como é importante ter essa atitude que faz bem, né, para a sociedade, para a comunidade e que faz bem para o animal, mas que também precisa e requer muita responsabilidade. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Muito bem, Priscila. E Franklin Portugal vai trazer todas as informações sobre esse último fim de semana do Festival de Inverno de Garanhuns. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente veio aqui para Garanhuns, essa joia do Agreste Meridional, sempre com um clima muito ameno, muito receptivo. Estamos aqui na Praça Mestre Dominguinhos, ali atrás o palco principal do FIG, entre os demais polos. Esse aqui movimenta, assim, milhares de pessoas e já nesse clima, né, dentro desta 33ª edição, neste clima que ninguém queria, né? Curtiram aí as pessoas aí durante esses últimos dias. Esse clima de despedida, né? Esse é o último fim de semana da programação. A programação desta sexta-feira já começando a partir das 8 da noite. Daqui a pouco eu volto daqui diretamente de Garanhuns para trazer os detalhes da programação de hoje. Também tem a programação de amanhã. Então, aos poucos aí, o FIG vai dando adeus e tchau para daqui para 2026, um reencontro aí com o público. Daqui a pouco eu volto daqui de Garanhuns com mais informações, Almir. Muito bem, Franklin e Priscila ao vivo com esses assuntos importantes também aqui no seu AB1. Até daqui a pouquinho, pessoal. E olha, ao vivo com a gente também tem Gessé Acioli, que vai falar sobre um assunto muito sério, hein? São informações a respeito de um casal de jovens que estava desaparecido em Santa Cruz do Capibaribe. Os 2 corpos foram encontrados. Uma tristeza, hein, Gessé? Bom dia para você. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Olha só, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que nos últimos dias esteve aí numa busca incessante por encontrar esses jovens que estavam desaparecidos desde o dia 11. Desde o dia 13, a polícia iniciou as investigações e a gente seguiu acompanhando esse caso, trazendo inclusive aqui nos nossos telejornais. Infelizmente, na madrugada dessa sexta-feira, os corpos foram encontrados em uma escola abandonada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. Ok, Gessé. Então a gente vai para o intervalo agora e ainda nessa edição a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Escritor, que é comemorado hoje, dia 25 de julho. Vamos falar sobre a produção de literatura aqui na capital do Agreste, hein? É no seu AB1 que já começou e a gente volta já.
A B1 de volta para você, 11 horas e 54 minutos. É sempre bom dar uma olhada no movimento do trânsito, então a gente vai ver como é que está a movimentação nesse momento aqui em Caruaru, começando aí pelo centro da cidade. Olha a movimentação na rua Vigário Freire, hein? Muitas motos, muitos carros também, gente circulando, porque a Vigário Freire está plantada no coração comercial de Caruaru. Agências bancárias, consultórios, lojas, tem de tudo por aí também. E a gente está vendo essa movimentação intensa, hein, pessoal? Chegando pertinho aí do meio-dia e os veículos parados ali na Capitão João Velho também. Bom, esse é um pedaço aqui da cidade, né? A gente viu aí um pedacinho do centro de Caruaru. A gente aproveita para dar mais uma olhada para ver outros locais aqui da cidade. A exemplo aí da Avenida Agamenon Magalhães. Tá vendo só? Também bastante movimento nesse instante para todo lado. Ó. Os veículos que saem aí da Gonçalo Coelho e fazem essa conversão à direita pegam a Rua Visconde de Inhaúma. Tá vendo? Tem aqueles que seguem em frente pela Gonçalo Coelho e aqueles veículos que circulam ali também na parte da própria Avenida Agamenon Magalhães. Essa movimentação nesse instante aqui em Caruaru. E olha, pessoal, no último dia 16, a gente noticiou aqui no AB1 o desaparecimento de um casal em Santa Cruz do Capibaribe. Você lembra? Nayara Gabriele de Araújo, de 18 anos, e Sivanilson de Lima, de 21 anos, desapareceram no dia 11 de julho. Desde então, os parentes estavam em busca de informações sobre o paradeiro deles. Infelizmente, recebemos a informação de que o casal foi encontrado sem vida nos fundos de uma escola desativada de Santa Cruz do Capibaribe. Gessé Ascioli está na cidade ao vivo acompanhando esse caso. E a gente vai saber se a polícia já está investigando também esse crime. Gessé, as informações com você. Uma boa tarde. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde mais uma vez para quem está nos assistindo. Estamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a cidade de fato onde a gente passa é aquele clima de comoção, né? Porque esperava-se que os jovens que estavam desaparecidos pudessem ser encontrados ainda com vida. Infelizmente, na madrugada desta sexta-feira, nós tivemos aí o encontro desses corpos, né, numa antiga escola abandonada aqui de Santa Cruz do Capibaribe, no bairro Boa Vista, uma escola chamada como Escola Evangélica, e aí a polícia chegou no local do crime, no local onde os corpos foram enterrados, em uma cova rasa inclusive, através do suspeito de ter cometido o crime. Através das câmeras de segurança de monitoramento, a polícia chegou a esse suspeito, que foi identificado como sendo o João Vitor Santos Araújo, de 19 anos. Ele que, segundo as primeiras informações, teria amizade, ele trabalhava, era colega de trabalho do Sivanilson, que é a vítima de 21 anos, e aí, segundo a polícia, ele estava sendo ouvido hoje pela manhã. A polícia disse que amanhã ele segue para a audiência de custódia e segue a investigação para saber se outras pessoas estão envolvidas nesse crime. O fato não aconteceu nessa escola, né? Os corpos foram encontrados por lá em estado avançado de decomposição. A polícia identificou que, inclusive, havia perfuração no pescoço das vítimas, ou seja, há uma possibilidade dessas vítimas terem sido esfaqueadas no pescoço, e também havia indícios de elas estarem amarradas. O crime possivelmente aconteceu na casa do possível autor, né, do suspeito, e a polícia também nos trouxe a informação de que seria a possibilidade de ter sido uma dívida à motivação, mas a investigação continua, a polícia segue investigando o caso, porque segundo câmeras de segurança, né, o casal foi visto em uma rua próxima ali e depois sumiu, né, desde o dia 11 que a família procurava, desde o dia 13 a polícia iniciou as investigações e havia a expectativa, como disse, de serem encontrados vivos os dois, né, jovens aí ainda. O possível autor do crime teria confessado quando a polícia chegou até ele estaria em casa. A polícia identificou, conversou inclusive com pessoas do trabalho, e a possibilidade de que ainda não se sabe a motivação certa do crime, né? Há essa possibilidade de ter sido por conta dessa dívida, mas não há desavenças, não havia pelo menos desavenças entre as duas pessoas, já que trabalhavam juntos, tanto o João Vitor quanto o Sivanilson. Por quê? Eles trabalhavam junto, o patrão falou que não existia nenhum tipo ali de problema entre eles, e ainda segue as investigações para entender o que de fato aconteceu. O fato é que as duas vítimas estariam com essa pessoa, né, o João Vitor, nessa residência, e depois sumiram. De fato,
O crime ainda está sendo observado se aconteceu no dia do sumiço, se aconteceu depois, quanto tempo as vítimas passaram junto ao algoz. A gente sabe que é um crime que precisa de uma investigação ainda mais a fundo. A polícia segue observando os pontos, as imagens de câmeras de segurança próximas, e a gente vai voltar daqui a pouco para conversar com o delegado, né? Nós conversamos mais cedo com o delegado, vamos trazer essa fala dele também sobre o que de fato teria acontecido e como seguem as investigações agora após ter encontrado os corpos das duas vítimas, infelizmente. Almir. Gessé, muito obrigado pelas primeiras informações dessa tragédia registrada em Santa Cruz do Capibaribe, não é, pessoal? Lamentável demais. Daqui a pouco você volta com outros detalhes, Gessé. Até já. Agora falta 1 minuto para o meio-dia, a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre responsabilidade, inclusive a responsabilidade no ato de adotar um animal. Porque tomar conta desse tipo de vida requer atenção e muita dedicação também. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Priscila Martins. Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Isso mesmo, vamos falar de responsabilidade. Muita gente, às vezes, pensa em adotar um animal e porque quer, enfim, ter um animalzinho em casa. Mas aí é preciso lembrar também que o tutor tem que assumir uma responsabilidade com essa vida. E aí, gente, é responsabilidade total, com cuidado, com vacina, com os direitos do animal. A gente sabe que ainda bem que a cada dia a gente tem conhecido mais direitos e isso tem sido cobrado da sociedade. E com o tutor não deve ser diferente, ele também precisa ter essa informação para poder cumprir a lei. A gente está aqui com Priscila Fernandes, que é presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente e Proteção Animal. Vai falar então qual é o procedimento para adotar um animal e assumir essa responsabilidade da qual estamos comentando aqui agora na AB1. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Então, adotar realmente é um ato de amor, de solidariedade, mas sobretudo de responsabilidade social. Não é o tutor que se disponibiliza a adotar um animal e que a gente chama de adoção responsável, ele assume o compromisso com aquela vida, um compromisso inclusive legal, que atrela a toda a condição de dignidade daquela vida, de zelo com a saúde, vacinar, levar rotineiramente aos veterinários, também condicionar água fresca e também alimentação, nutrição. Então tudo isso está atrelado antes da pessoa adotar a uma entrevista que é feita para esse tutor que está se disponibilizando, para que ele realmente venha com o perfil em relação à espécie também que está adotando, adaptar o ambiente para aquele animal chegar na sua residência, né? Não é só você levar para casa, mas, por exemplo, os felinos, eles precisam que você proteja as grades, janelas, varandas com telas para poder possibilitar segurança para aquele animal, né? Com meios também de ele poder transitar na residência sem nenhum perigo. Então, toda essa entrevista é feita durante a adoção. Né? Então, esses procedimentos realmente garantem com que aquela família que vai adotar, aquele animal que vai chegar, tenha todo um preparo, tanto emocional quanto físico, daquela adoção, ser o mais responsável possível. E é possível que na hora da adoção seja cobrada alguma taxa para que a pessoa que vai adotar, o tutor, pague alguma coisa para levar esse animal? Como é que fica a questão da legalidade? Porque a gente sabe que vender o animal, isso não pode. Mas aquele que está sendo disponibilizado para adoção, né? Mas cobrar uma taxa por algum serviço, isso é legal? Olha, no município de Caruaru ainda não existe legislação nesse sentido, né? Mas em alguns municípios de São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, é cobrado sim uma taxa pública. Haja vista que os animais, quando saem adotados das feiras municipais, né, de adoção, eles já saem microchipados e inscritos no Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Então, isso garante também políticas públicas para aquela localidade, controle de zoonoses. Então, se naquela localidade está acontecendo algum surto de zoonose, o município tem como fazer uma vacinação, um tipo de proteção para os animais que são cadastrados, né? Dá uma garantia maior. Mas no momento, em Caruaru,
não existe essa cobrança de taxa. E como você bem frisou, né, se houver por parte de alguma ONG que faça feiras particulares, que seja discriminado porque está sendo cobrada essa taxa, né? Porque, por exemplo, serviços médicos veterinários que sejam feitos naquele animal podem ser cobrados de forma de taxa para essa pessoa que está adotando. Desde que esteja tudo claro para que está sendo utilizado esse dinheiro, né? Exatamente. E é isso, gente. Como ela mencionou, a adoção é um ato de amor. Se você está pensando em adotar, tem muito animal à espera de um novo lar. Então, adote um animal e tenha toda a responsabilidade, porque de fato é uma alegria. É como uma criança em casa, né? Ter um pet, para quem gosta, é uma alegria muito grande. Além de ser uma responsabilidade social. Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Claro que sim, Priscila. É uma forma de vida que merece todo o respeito também, não é? Todo o zelo. Muito obrigado pelas informações com essas orientações também. Vamos para o Momento WhatsApp, pessoal. E olha, tem problema resolvido, hein? Seguinte, para a gente rememorar. No último dia 4 de julho, a gente mostrou aqui um vídeo enviado pelo Wagner César, que mora em Agrestina. Esse vídeo aí, ó, ele estava reclamando desse vazamento de água limpa. Na ocasião, a Compesa disse que o reparo seria realizado. Então, o Wagner mandou um novo vídeo para a gente e a gente confere agora. Aqui, ó, estou no local do vazamento da água da Compesa. O vazamento da água concluído, o serviço foi feito e realizado, está aqui. Agradecer o pessoal da Compesa pelo maravilhoso trabalho e é isso. Olha aí, problema resolvido, bom demais, né, Wagner? Fim do desperdício e alívio para os moradores. Então, muito obrigado a você, Wagner, pela confiança no nosso jornalismo aí em Agrestina e muito obrigado aos profissionais da Compesa que foram até lá para resolver aquela situação. E a sua denúncia também pode aparecer por aqui. Manda para o nosso WhatsApp 99198-8212. Meio-dia, 6 minutos, pessoal. Agora, a gente muda um pouquinho de assunto porque, olha, as notícias falsas, infelizmente, existem há muito tempo e provocam muitas consequências também, a gente sabe. Por exemplo, há 50 anos, um boato se espalhou pelo Recife e por Olinda, levando pânico, provocando mortes e lotando os hospitais. Foi a primeira grande fake news nascida aqui em Pernambuco. Dá só uma olhada. Foi um Deus nos acuda, uma correria. Só que ninguém sabia exatamente para onde correr. Não dá nem para tirar a razão de quem não tinha a menor ideia de para onde ir. Pensa comigo, se você está no centro do Recife, que é cortado pelo rio Capibaribe, e alguém grita por perto, tem uma onda gigante se aproximando, o que é que você faz? As pessoas consideraram ir para alguns lugares em que estariam protegidas da água. O Alto da Sé, em Olinda, é um exemplo. Como tinha família em Camaragibe, que era mais alto, então a gente de imediato pensou logo de ir para lá, né? Estava todo mundo dizendo que ia para o Monte Guararapes para subir lá para fugir do pânico. Nesse dia, Nelson Caldas Filho estava no apartamento onde morava, em Boa Viagem. 25 anos depois, estava na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, gravando cenas de um média-metragem junto com a cineasta Liz Donovan, que tinha conseguido um patrocinador. O nome do filme? Tapacurá. Eu dividi o filme em 2 etapas e o pouco que a gente captou, a gente usou nessa primeira etapa. Com a história sobre o boato de que Tapacurá estourou, eles haviam conquistado o primeiro lugar num concurso no Festival de Cinema Cine-PE, no ano anterior. Ganhamos o melhor roteiro. E eu fiquei meio sério, porque eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso? É muito complexo fazer uma coisa, isso que eu disse que é juntar centenas de pessoas no centro da cidade, tudo parado, cenas de pânico. Entre os atores e figurantes, Irandir Santos, que hoje faz novelas na Globo. O que mais nos impulsiona é esse agito. É essa turma vindo de encontro com a gente, com esse fervor. Aí você entra também no meio e manda ver, né?
Nesse dia de filmagem, em janeiro do ano 2000, Nelson Caldas se apavorou. Eu dirigi numa multidão. Eu sabia que se alguém ia morrer, se alguém ia ser pisoteado, se alguém ia cair da ponte, pularam vários. Eu fiquei pensando, por que estão pulando da ponte? Teve isso no Tapacurá, no fato do histórico mesmo, teve gente pulando da ponte. Não sei para quê. Mas, enfim, eu fiquei quase em pânico o tempo inteiro. Faltou dinheiro para concluir e o filme terminou não vingando. Mas o que aconteceu naquele 21 de julho de 1975 ficou na cabeça de quem vivenciou o caos. O protagonista do boato seria, além da barragem de Itapacurá, o rio Capibaribe, que nasce no agreste de Pernambuco e desce para o mar, atravessando diversos municípios ao longo de 240 quilômetros. Nos anos 70, esse lugar era conhecido como Vila Anitta. Aqui nessas casas moravam os ex-funcionários da fábrica de tecidos Anitta, que não existe mais. Mais ou menos uns 500 metros para lá tem o rio Capibaribe. Imagine de que forma esse lugar aqui foi impactado pela enchente de 1975. Geraldo morava aqui com a família dele nessa época, Geraldo. Isso, Mônica. Nessa época morávamos aqui, éramos uma família com 7 pessoas. Na época eu era o caçula com 11 anos de idade. Passou-se a cheia, logo uns 2 dias depois o pessoal cuidando das suas casas, lavando a casa com a própria água da cheia. E aí veio o boato, né, de que Itapacurá, na verdade usaram até a expressão Itapacurá estourou. A barragem de Itapacurá havia sido inaugurada 2 anos antes, no rio que tem o mesmo nome, em São Lourenço da Mata. Foi a primeira construída para fazer o controle de cheias do rio Capibaribe, que é para onde as águas do rio Itapacurá fluem. Havia um propósito importante. Era controlar o volume de água que vinha de Vitória, de Pombos, que descia pelo rio Itapacurá, encontrava o rio Capibaribe ali em torno de São Lourenço da Mata e chegava no Recife de forma descontrolada. Em 1975, apesar da barragem, teve água demais, descendo descontroladamente. Mas daí até dizer que Itapacurá estourou, existe uma grande distância. Quando se fala estourar, trata-se do rompimento da estrutura construída para segurar a água. Isso jamais aconteceu, mas alguém espalhou que sim. E muita gente acreditou. Minha mãe chegou com o chofer, os dois malucos, gritando. E eu sei o que aconteceu. Aí minha mãe dizia, é a onda que está vindo atrás. Que onda? Itapacurá estourou e lá vem a onda. Então todo mundo olhando para trás para ver se a onda chegasse. Era gente passando, era gente de bicicleta, era gente gritando, na verdade. Nós vamos morrer. O ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krause, era secretário do governo estadual e trabalhava neste prédio. Eu estava na Secretaria da Fazenda, né, no 8º andar, num lugar privilegiado. Né, quando eu cheguei na janela e eu vi uma gritaria, e vi os carros pararem, as pessoas bradando, as pessoas gritando, e as pessoas sem saber para onde ir, completamente atônitas. Os jornais do dia seguinte descreveram bem. Na hora do pânico, coração mata 3. O boato que se espalhou ontem no Recife e em Olinda provocou verdadeiro tumulto entre a população. Homens, mulheres e crianças tentavam, de qualquer maneira, voltar a casa o mais rápido possível. Tem-se notícia de que pelo menos 3 pessoas morreram por insuficiência cardíaca. A fila do desespero. Às 10 horas de ontem, quando surgiram as primeiras notícias alarmantes de que a barragem de Itapacurá havia estourado no centro da cidade, a debandada foi geral. Os ônibus que chegavam aos pontos terminais foram insuficientes para conduzir os passageiros assustados que, sem formar fila, queriam a todo custo abandonar a cidade. Gustavo Krause correu para o Palácio do Campo das Princesas. Quando eu cheguei, o governador já tinha as informações, não tinha estourado coisa nenhuma, e mais ainda, se a barragem tivesse sido devastada, não ia acontecer nada no Recife, não teria o maior problema. Aí começou o esforço para
acalmar as pessoas. A internet, que ajudaria a espalhar rapidamente para todo mundo que era tudo mentira, não existia. As emissoras de rádio tiveram um papel muito importante para resgatar o sossego. Muita gente tinha um radinho de pilha naquele tempo. O pai de Geraldo era popular no bairro da Várzea. Os radialistas estavam falando que era um boato. E aí o meu pai, nessa mureta aqui, botou o radinho de pilha, no som mais alto que podia, e começou a dizer ao pessoal que era um boato, que os radialistas estavam falando que era um boato. E aí o pessoal realmente começou a acreditar e foram se tranquilizando. O governo do estado tomou providências. Se colocou um telefone à disposição, aí com os telefonemas, com toda uma cobertura correta da imprensa, entendeu? Foi muito importante naquele momento. A polícia entrou em ação. Antônio Soares era delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Recebeu ordens de um superior. Ele me falou que tinha havido um boato e que eu procurasse logo avisar os meus policiais para ir para a rua para desfazer esse boato. E eles voltaram, disse que as coisas já estavam mais calmas, porque já tinha até uma Kombi do Palácio do Governo avisando que era uma mentira, que o Tapacurá não tinha estourado. A essa altura, o estrago tinha sido grande. Esta é uma reportagem de primeira página dizendo: boato sobre o Tapacurá deixa Recife em pânico. No espaço de apenas 1h30, 120 pessoas foram atendidas no Hospital de Pronto-Socorro do Recife. 80% com crises histéricas e o restante com pernas e braços com escoriações. Os jornais registraram que a polícia procurou culpados. Quem teria espalhado o boato? Boato foi plano de terrorismo. A polícia prendeu 6 pessoas. Supostos boateiros são presos pelo DOPS. Suspeitos de boatos continuam no xadrez. A maioria dos que estão presos são motoristas de táxi e de firmas particulares, tendo também alguns de repartições estaduais. Além dos interrogatórios, serão submetidos em acareação para definir a culpabilidade de cada um nos boatos de que Itapacurá tenha sido arrombada. Procuramos saber sobre o desdobramento dessa investigação, mas não achamos mais nada nos jornais. O jornalista Homero Fonseca era repórter de jornal na época. Fez a cobertura sobre o boato e ficou impressionado com aquilo. Fez uma investigação que terminou gerando um livro, Tapacurá, Viagem ao Planeta dos Boatos. Não adianta procurar autores. Quem foi que fez o boato? Quem foi que jogou o boato? Aqui, isso é coletivo, anônimo, não tem autor. Você vê que os suspeitos eram taxistas, que, coitado, estavam trabalhando, ouviam o grito e reproduziam. As pessoas se assustam. O governo nunca provou, nunca apresentou quem foi, papapá. Os terroristas, chamados terroristas, estavam presos em Itamaracá. E segundo, para que interessaria a eles um boato maluco daqueles? Não se pode dizer que foi a primeira, mas a maior. Maior fake news já feita, já surgida em Pernambuco. E aproveito, se vocês me dão licença, para fazer um alerta. Todo cuidado é pouco com fake news, notícias falsas. Muitas são espontâneas, simplesmente que a pessoa ouviu dizer e bota. Algumas são produzidas com objetivos até políticos. 50 anos atrás, foi mesmo uma coisa perigosa. O perigo das notícias falsas, não é, pessoal? Agora é 12h, 18 minutos, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos trazer outros detalhes sobre o casal que foi encontrado morto em Santa Cruz do Capibaribe. Eles eram jovens e estavam desaparecidos há cerca de 2 semanas. O seu AB1 volta já. O seu AB1 está de volta, 12h, 20 minutos. E agora a gente vai voltar a Santa Cruz do Capibaribe ao vivo
com Gessé Ascioli, que vai trazer outras informações sobre esse caso trágico do casal de jovens que estava desaparecido e foi encontrado sem vida. Gessé. Pois é, Almi, a gente volta a falar desse duplo homicídio que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Crime que também tem a ocultação de cadáver. E a gente conversou mais cedo com o delegado Igor Nogueira, que é quem está à frente dessa investigação, desde quando a família fez ali o boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Gabriele e Silvanilson. E aí a gente segue acompanhando esse caso aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos entender na fala do delegado Igor Nogueira como aconteceu essa captura, né, do primeiro suspeito e as investigações que continuam. Vamos conferir. Desde o dia 11 de julho, essas duas vítimas estavam desaparecidas, que a família não tinha mais notícias de onde eles estavam. Foi registrado o boletim de ocorrência e desde então a Polícia Civil tinha diligenciado no sentido de localizar. Até ontem a gente ainda tinha a esperança de localizar eles ainda com vida em algum local em segurança. Agora, infelizmente, a partir de ontem, nós conseguimos identificar um dos autores por meio do acompanhamento de câmeras de vigilância, conseguimos identificar as proximidades de um dos locais onde eles foram captados pelas câmeras por último. Identificamos que nesse local residia um colega de profissão, trabalhavam juntos, e essa pessoa se tornou relevante para a investigação. De imediato, então, as equipes localizaram esse indivíduo e com eles, logo na primeira abordagem, foi localizado o celular de uma das vítimas. E aí não teve mais como negar o envolvimento no cometimento do crime e acabou indicando onde havia enterrado os corpos das duas vítimas, que acabou sendo em uma escola abandonada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Na verdade, o crime não aconteceu no local onde ele foi ocultado, o crime aconteceu em outro local, na própria casa do autor. Eles foram assassinados lá e foram levados durante a madrugada, ainda sexta-feira, dia 11, para a ocultação dos corpos lá nesse local. Óbvio que o suspeito apresentou motivação, mas que isso ainda necessita passar por verificação. A gente ainda não comprovou, com as circunstâncias que já foram constatadas, que essa motivação, que seria uma suposta dívida, foi realmente o que deu motivo ao cometimento desse crime tão bárbaro. Mesmo os corpos estando já em avançado estágio de decomposição, tendo em vista que já são passados 15 dias desde o cometimento do crime, a gente conseguiu identificar que o instrumento utilizado para a prática do homicídio foi provavelmente uma faca de cozinha. Nenhuma das vítimas tinha antecedente criminal. Não eram pessoas que havia registros de ameaças ou confusões ou grandes excessos. Tanto que foi, inclusive, uma surpresa para todos, tanto pessoas que compartilhavam o mesmo trabalho, como também para a família saber que o autor teria sido uma pessoa que trabalhava junto com a vítima. O suspeito foi ouvido, foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. As investigações, contudo, elas têm um prosseguimento. A gente precisa verificar ainda muitas circunstâncias, precisa confirmar a motivação do crime, a gente precisa verificar se houve outros envolvidos no cometimento desse crime. Mas a gente acredita que ao final do prazo do inquérito policial a gente já vai ser possível já fornecer todas essas informações. Pois é, está aí a fala do delegado Igor Nogueira, que está à frente do caso, né, desde o dia 13, quando foi feito o boletim de ocorrência pelo desaparecimento tanto de Gabriele como de Silvanilson, que acabaram, né, sendo encontrados na madrugada desta sexta-feira, os corpos já em estágio avançado de decomposição, nos fundos de um prédio, né, um terreno de uma escola abandonada aqui no bairro Boa Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. Lamentável imaginar, né, que são jovens aí. Gabriele tinha 18 anos, o Silvanilson 21 e o João Vitor, primeiro suspeito do crime, com 19 anos. Lamentável essa situação, como o delegado disse, as investigações continuam para entender melhor o que teria motivado esse crime, como de fato aconteceu, e a gente vai seguir acompanhando os nossos telejornais, os nossos veículos do Grupo Asa Branca, para deixar tudo, né, esclarecido para a população. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe o clima é de comoção, como trouxe na primeira entrada. A gente passa pelos locais, o pessoal, né, fala de uma forma muito comovida pelo que aconteceu, porque se esperava que o casal fosse encontrado com vida. Lamentavelmente, depois de 14 dias, na madrugada de hoje, eles foram encontrados, né, já enterrados em um terreno aqui numa escola em Santa Cruz do Capibaribe. Almir.
Gessé, muito obrigado pelas informações de fato muito tristes, não é? Tristes demais. Aqui fica a nossa solidariedade para o parente de cada um desses jovens, não é? Que perderam a vida, jovens demais até. E a gente teve esse triste desfecho a partir dessas investigações, do avanço dessas investigações, mas elas não terminam agora, como a gente viu na fala do delegado que conversou com o Gessé, e a gente vai continuar acompanhando também os eventuais desdobramentos a respeito desse caso, aqui no AB1 e no AB2 também. Gessé, mais uma vez, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Vamos seguindo com o AB1, trazer um pouquinho mais de leveza agora, mudar de assunto. A gente vai para o AB Esporte, pessoal, porque tem equipe pernambucana em ação pelas divisões nacionais e Herbert Ramos está chegando com essas informações agora. Herbert, boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir, boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Vamos começar falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. O Retrô joga em casa amanhã contra o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Vamos conferir aqui as principais informações. O jogo está marcado para as 7h30 da noite, 19h30, na Arena de Pernambuco. Esse jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Ipiranga é o 5º colocado, está na parte de cima da tabela, faz um campeonato interessante, mas perdeu os 2 últimos jogos. Já o Retrô aparece na zona de rebaixamento, saiu da lanterna, venceu na última rodada e agora vai tentar, Almir, uma segunda vitória seguida para subir na tabela da competição. Olha aí, a gente vai acompanhar tudo também, né, Herbert? Agora a gente vai partir para a Série D, porque o Central tem duelo importante na última rodada dessa primeira fase, hein? Exatamente, Almir. O Central joga fora de casa contra o Ferroviário do Ceará pela 14ª rodada agora da Série D. Aqui o Ferroviário recebendo a equipe do Central. Ferroviário tem um detalhe interessante, joga a vida nesse jogo, precisa da vitória se quiser se classificar aí para a próxima fase da Série D. O Central já está classificado, mas busca aí assegurar a liderança. E para esse jogo, 6 atletas do Central estão pendurados com 2 cartões amarelos. E o time pode fazer algumas alterações aí, visando essa rodada, esse duelo contra o Ferroviário. Vamos conferir agora a fala do técnico do Central, Leandro Senna, projetando esse jogo contra o Ferroviário e também a utilização ou não desses atletas. Vamos conferir. Falando propriamente da competição, né, ficar entre o primeiro e o segundo colocado é importante, que a gente traria a vantagem de jogar o segundo jogo em Caruaru. Isso para a gente é fundamental, né, ter o apoio do nosso torcedor no jogo decisivo. Né? Não dá para escolher adversário nesse momento da competição, né? O adversário que vier, a gente vai ter que enfrentar de igual para igual, né? Para poder ir avançando na sequência do Campeonato Brasileiro. E com relação a esses jogadores pendurados, a gente realmente não vai levar eles para Fortaleza, porque a gente sabe que é um risco que a gente corre para o primeiro jogo do mata-mata. Então, os jogadores pendurados não viajarão. E esses jogadores que a gente vem falando aqui, mencionamos que o Central tem 6 atletas que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Eles são o Augusto Potiguar, lateral direito, Lazzarini, zagueiro, Diego Aragão e Flávio, 2 volantes, e os atacantes Juan e Zé Arthur. Estes não atuam nessa partida contra o Ferroviário fora de casa. Almir. Tá aí, é muito importante a gente ficar de olho também, porque são as peças do tabuleiro, né? Então a gente vai aproveitar também para saber, Herbert, quais são os possíveis cenários para o Alvinegro de Caruaru, que está de olho aí nessa liderança do grupo. A torcida já está fazendo as contas, Almir. Tudo de olho em assegurar essa primeira colocação. 3 times brigam por esse primeiro lugar. O Central, o América de Natal e o Santa Cruz. Para o Central, se ganhar, é líder, ninguém passa a patativa. Se empatar, vai torcer para que América e Santa Cruz não vençam as partidas deles. Se o Central perder, a liderança só permanece se o América for derrotado e o Santa Cruz não vencer. No caso do time Potiguar, se o América ganhar, torce por um tropeço do Central. Se empatar, o Central precisa perder e o Santa no máximo empatar. E se o América perder e se o Santa perder também, nenhum deles consegue assumir a liderança. Atenção, torcida do Santa Cruz. Se o Santa ganhar, torce para que Central e América não vençam. Se o Santa empatar, torce para que o América perca
e o Central também precisa perder por pelo menos 2 gols de diferença para o Santa Cruz tomar essa vaga. A gente vai seguir acompanhando, Almir, o desdobramento da Série D do Campeonato Brasileiro, fazendo as contas e também a cobertura completa dessas partidas lá no GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, Almir. Tá certo, Herbert. A gente segue de olho. Tamo junto. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai trazer uma das atrações de hoje do Festival de Inverno de Garanhuns, hein? Olha aí essas imagens da praça vazia por essas horas. Logo mais à noite, é difícil caber mais alguém porque fica cheio de gente por aí. E ainda, tem som e sotaque. A gente vai curtir a música de Felipe Gabriel. Ele é o convidado dessa sexta-feira. De toda maneira, nele se guardar. 12h, 31 minutos, a gente volta já. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 33 minutos. Vamos dar mais um giro para ver a movimentação de veículos e de pessoas aqui em Caruaru. A gente está com essa câmera que fica aí, observando essa movimentação no centro de Caruaru também. A câmera está na Avenida Rio Branco e a gente vê a movimentação desses veículos aí, né, que fazem parte do centro da cidade sempre que passa do meio-dia. É movimentação dos dois lados, né? Muita gente circulando também, aproveitando essa pausa aí para dar aquele pulinho em casa para poder almoçar e recarregar as energias para voltar para o segundo expediente. E a gente vai dar mais uma olhadinha em um outro local aqui da cidade também. Vamos ver então aí quais são as imagens que pintam agora. Olha aí da rua Rui Limeira Rosal. Essa rua também é muito importante, é uma artéria importante que faz conexão aí com o bairro Petrópolis, com a Feira de Caruaru, ali o Parque 18 de Maio, nesse sentido que vai passando esse veículo branco aí, Na reta fica justamente ali o Parque 18 de Maio e à esquerda a gente vê parte da movimentação que engloba o bairro Santa Rosa, o Vassoural também, são possíveis as conexões por aí. Muitos veículos nesse sentido, nesse momento, inclusive. E olha, pessoal, hoje é o Dia Nacional do Escritor. Então, para a gente celebrar essa data, preparou uma reportagem bem especial, à altura dos nossos escritores. Vamos acompanhar? Pelas estruturas do saber, na Fundação de Cultura de Caruaru, fica a Biblioteca Álvaro Lins. Excelente escolha para o nome, deste espaço de pesquisa e de enriquecimento. Álvaro Lins nasceu em Caruaru em 1912, faleceu no Rio de Janeiro em 1970. Foi jornalista, advogado, professor e crítico literário, sendo integrante da Academia Brasileira de Letras. Assim, estar neste recanto, sob a influência de tantos títulos, à mercê de um aprendizado prazeroso para a alma, tem tudo a ver com este Dia Nacional do Escritor. Data que nos faz pensar tanto nas obras publicadas no passado, como naquelas concluídas na atualidade. E aí conhecemos a escritora Sandra Lima, carioca, moradora de Caruaru, que busca refúgio na ficção para tratar de temas profundos da sociedade. Para mim, ser escritora é como se eu fosse uma antropóloga da vida. Então, eu observo as situações, as pessoas, os meus atravessamentos, as coisas que me incomodam, principalmente na área social e com relação às mulheres. Então, para mim, ser escritora é lançar um olhar sobre o meu cotidiano e expressar esses meus incômodos e atravessamentos como mulher, como cidadã e também como ser humano. É a Caruaru que possui editoras para atender a diversos autores. Silva Barbosa é dono de uma delas. Nos últimos 3 anos, publicou cerca de 40 obras. A gente recebe uma diversidade muito grande de títulos, Tanto de esses mais clássicos, como os mais contemporâneos. E dentro da literatura, tanto poesia quanto crônica, conto e romance. E ele conta com a parceria do sócio, Alisson Monteiro, que foca também nos projetos especiais. O projeto especial que a gente tem é o Caruaru Mal Assombrado, que é uma antologia de contos de terror, de realismo fantástico, que a gente reuniu 12 escritores daqui da cidade de Caruaru para escrever sobre o terror. Tem histórias daqui de Caruaru, tipo A Grega da Cadiz, A Moça Fantasma do Dom Bosco,
Vai sair o ano 2, é um projeto que vai ser anual, e é um projeto bem bacana, bem feito, assim, com escritores de aqui, e não vai se repetir os escritores. Sempre são escritores diferentes. A gente também tem um Nem Tudo Que Há no Mundo, que é uma antologia que sai anualmente, que é publicado desde 2021, e ele sai anual. Esse é o 2, esse é o 3, esse aqui é o 2, e são vários escritores contemporâneos de Caruaru, não se repetem os escritores. Publicamos 129 escritores. Eles estão aqui neste lugar, a poucos metros desta porta. E sabe o que tem por trás dela? Este tesouro. Estamos no local onde é guardada a coleção do escritor Álvaro Lins. Uma preciosidade de livros antigos. E devido ao estado mais desgastado de alguns, a coleção particular, que depois foi doada pela família, é mantida na temperatura correta de preservação e de forma permanente. E se é dia do escritor, podemos voltar os olhos para mais talento da terra. O conceito de ter raiz e identidade é mesmo este. Nós podemos viajar pelos títulos de diversos autores e aprender muita coisa do mundo inteiro, mas nossos pés sempre estarão firmados naquilo que é muito nosso. E é claro, uma biblioteca com o nome de Álvaro Lins não poderia deixar de ter uma sala dedicada aos escritores caruaruenses. Que esta porta, então, possa ser sempre aberta. E aqui encontramos ele, o historiador Valmiré de Meron, diante de prateleiras tomadas por joias. É importante que nós cuidemos e de forma especial e de forma exclusiva, como está aqui nesse espaço, esses grandes nomes e o que eles representam e representaram para a constituição da nossa identidade. Só do escritor Nelson Barbalho, por exemplo, são 16 livros. E Valmiré amplia esta lista de nomes para quem nunca talvez tenha ouvido falar a respeito. Olha, é uma lista interminável, né? Mas nós selecionamos aqui, só para ter ideia, né, o nosso primeiro-ministro, Alfredo Pinto Vieira de Mello, que além de jurista, ministro 3 vezes, foi teatrólogo, chegou a publicar uma peça em livreto, que foi encenada. O grande Austragésio de Ataíde, que é também do século XIX, teve uma produção fantástica, né? Presidiu a Academia Brasileira de Letras, e os irmãos Condé, que já são unanimidade, né? Elísio, João e José Condé, Nelson Barbalho, num contexto mais regional, junto com Joel Pontes, e aí vem na sequência outros, Limeira Tejo, Claribaldi Passos, Amaro Matias, Luiz Pessoa, a família Tabosa, né? Augusto, Cacilda Santos, a nossa poetisa linda, Lício Neves, o nosso poeta modernista, produção também de religiosos, como Monsenhor Bernardino, Dom Augusto Carvalho, o padre Zacarias Tavares, e a produção hoje atual dos integrantes da Academia Caruaruense de Letras, do Instituto Histórico e da Academia de Cordel. Neste dia do escritor, vale sim lembrar a missão que carregam. A literatura, ela de alguma forma, ela provoca reflexões. Ela faz com que você pense em alguma coisa. E não precisa ser só coisas tristes, pode ser também pensar sobre o amor, sobre a esperança, sobre a vida. Então, eu acho que é isso que a gente faz, né? Nós somos grandes provocadores. Exatamente, e ainda bem que são, né? Grandes provocadores. Parabéns para todos os escritores, para todos os editores e para todos os leitores, não é? Um não viveria sem o outro. E agora a gente volta a conversar ao vivo com Franklin em Portugal. Por quê? Porque ele está lá em Garanhuns, acompanhando de perto esse último fim de semana do FIG. Haja expectativa, hein, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vendo aí a reportagem falando dos escritores como provocadores. Deixa eu provocar, então, as pessoas aqui desse nosso agreste, né, para chegar até Garanhuns. Estou aqui agora ao vivo, aqui de cima do palco, do polo principal. Então, hoje a penúltima noite da 33ª edição do FIG. Então, vale a pena que as pessoas possam chegar aqui a tempo de conferir as atrações desta sexta-feira, também de amanhã, nesse
clima de adeus e despedida dessa 33ª edição do FIG. Milhares já passaram por aqui, curtiram bastante aqui na Praça Mestre Dominguinhos as atrações, portanto, do FIG 2025. Falando em FIG 2025, quem esteve conferindo foi o Leonardo Costa, a noite de ontem. Como é que foi, hein? Então, a gente vai poder agora embarcar no clima do que Leonardo pôde registrar, justamente agora pela reportagem. Vamos ver. A touca nas cores verde, amarela e vermelha foi a escolha de Helena para o visual do festival. Qual foi o primeiro item da roupa que você escolheu hoje? A touca. O principal. Pro frio e representa muito, hein? Com certeza, né? Tem que representar a nação regueira. Pamela, de 14 anos, cresceu ouvindo Edson Gomes e fez questão de estar na praça para ver o cantor de perto. Veio curtir quem hoje à noite? Edson Gomes, meu ídolo. E conheceu ele através de quem? Meu pai. Tem aquela música que você escuta desde pequenininha? Tenho, Malandrinha. Nem a chuva afastou o público. A Praça Mestre Dominguinhos ficou lotada numa das noites mais aguardadas da programação. Eu vim na expectativa de Edson Gomes e também Maneva. Chegou aqui que horas? Veio com quem? Cheguei agora de umas 6h30, vim só, né? Na verdade encontrei esses colegas aqui, né? Que a gente está aqui na expectativa de que o show venha progredir muito mais. No Brasil, o reggae não é apenas um ritmo, é uma expressão cultural. Ligado à resistência, à igualdade e à identidade da periferia, ele se consolidou como voz das ruas e símbolo forte da luta social e popular. Quem abriu o show foi a banda Vibrações de Alagoas, com músicas que falam de fé, amor e consciência. Essa música, o reggae nos ensinou a fazer o link assim, né, entre arte, entre brincadeira, entretenimento, mas com causas também, com coisa séria. Então o reggae traz essa coisa assim de não ter vergonha de falar de todos os assuntos. Não se restringe só ao amor, não se restringe só à luta social, mas sim faz a miscelânea, tudo que é vida, tudo que é cotidiano, o reggae canta também. Tribo da Periferia apresentou letras marcadas por crítica social e emocionou com a força das mensagens. O mundo mudou, agora ela tem alma de que tá voando. Coração de margarida gelada, corpo de Patrícia, mente da quebrada. Maneva chegou com romantismo e sucessos cantados em coro em clima de conexão com a plateia. Ela sabe o que quer, sabe ser diferente. Ela tanta gente sem brigar, quero que eu ganhe salve do meu corpo. Edson Gomes encerrou com voz firme e letras que seguem atuais mesmo após décadas de carreira. Vamos aqui com curtir, vamos aqui com a judice, não. A gente acaba perdendo que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo que já conquistou. E olha, eu estou aqui com uma das atrações desta sexta-feira. Daqui a pouco eu digo quem é esta cantora. Só sei que esse fã-clube aí que a gente vai conferir agora nas imagens de Ayrton Alves, olha só. Galera que veio do Ceará se juntou com mais uma galera de Garanhuns para falar, para estar juntinho dessa artista que faz parte da programação de hoje. Quem é ela? Olha só aqui, Kel Smith, é muito querida pelo Brasil inteiro. Boa tarde, Kel. Boa tarde. É um prazer aqui estar com você aqui no AB1. Fala aí que você tem uma ligação com Garanhuns aí, que a gente estava conversando. Que ligação é essa, para o pessoal saber? Gente, essa é a cidade do meu pai, é a minha cidade favorita no mundo, meu lugar favorito no mundo. Era meu sonho tocar no FIG. Logo quando eu criança já sabia do festival, porque é o maior encontro multiartístico, né, multicultural da América Latina. Então não tem como não conhecer o Festival de Inverno de Garanhuns. E agora poder cantar para vocês vai ser lindo demais. Eu estou muito feliz. Vou estrear a nova turnê aqui, porque vocês merecem o melhor. E eu tenho certeza que vocês vão dar um show, porque o ano passado o público foi o show. Então eu tenho certeza que esse ano também vai ser. Isso que eu ia perguntar, como é que foi no ano passado e que expectativas são geradas para esse ano? Olha, o ano passado foi lindo, eu também estava estreando uma turnê aqui. Garanhuns é muito especial para mim, como eu disse para vocês. E esse ano, quando a gente foi pensar na estreia da turnê,
eu logo disse assim para o meu empresário, falei, não, o Maestro Bruno precisa ser em Garanhuns, precisa ser na minha cidade, com o meu povo, como vocês podem ver, pessoas que me amam tanto e que eu amo tanto elas, e esse show vai ser inesquecível, eu tenho certeza que vocês vão amar. Como é que tá então esse novo show? Esse novo show é uma celebração à música brasileira, seja da maneira autoral, né, trazendo as minhas músicas, mas também os artistas que vieram antes de mim, que formaram a minha referência. Então vocês podem esperar uma celebração do início ao fim à nossa música brasileira. Viva a música brasileira! Como é que é estar envolvida na energia aqui dessa Praça Mestre Dominguinhos lotada, hein? É incrível, assim, com certeza é um dos momentos mais incríveis da minha carreira, assim, sentir o público tão perto, todo esse amor, né, e Garanhuns é especial para mim, as pessoas que me trouxeram aqui pela segunda vez também são pessoas que a gente já está juntinho desde o ano passado, que a gente já está se amando, seja a equipe local que está aqui com a gente, sem eles não seria possível fazer, e o público também, porque o público é o show, né, eu não vejo a hora de celebrar a música brasileira dessa maneira com vocês, espero todo mundo. Muito obrigado pela tua participação aqui. Bom show aí mais tarde. E a gente falando de show, vamos conferir então aí como é que está a programação de hoje, como é que está. Então vamos aí diretamente na sua tela. A partir das 8 da noite nós vamos ter como primeira atração aqui, olha só, deixa eu conferir aqui no celular, gente. A Michele Araújo é a primeira atração. Mirelle Araújo, olha só. Mirelle Araújo a partir das 8 da noite. Às 9 da noite nós vamos ter Kel Smith, justamente com quem a gente conversou agora. Às 10h40, Vanessa da Mata. E à meia-noite e meia, Márcia Felipe. A programação então de hoje a partir das 8 da noite. Amanhã vamos ter ainda Arnaldo Antunes, Detonautas, Cidade Negra. Vai ter também Isa aqui na Praça Mestre Dominguinhos. Olha só, a gente vai conferir um vídeo aqui de uma galera que vai se apresentar no palco instrumental. Quem é eles? Quem são eles? Sagrama, vamos conferir aí o convite de Sagrama. Sagrama no 33º Festival de Inverno de Garanhuns. Nesta sexta-feira, dia 25 de julho, às 19h20, no palco... No palco instrumental Paulo Rafael, chegam-se embora! Olha só o convite aí de Sagrama, que fez aí a trilha sonora do Alto da Compadecida 1 e 2, né? Bacana também aí nessa diversidade que há nos polos do FIG. Então, as pessoas vêm do Brasil inteiro para, conforme a vertente musical de cada um se identifica com uma vertente, né? E tem polo, tem local aí para a galera curtir esse Festival do Inverno de Garanhuns, que é uma pena, tá indo embora, mas pensar também aí com empolgação para 2026 também. Almir? É isso, Franklin. Por isso todo mundo tem que aproveitar, né? Tá indo embora, a gente tem que aproveitar o FIG. Valeu, viu, Franklin? Muito obrigado pelas informações ao vivo. E não esquece, amanhã vai ter transmissão do Festival de Inverno aqui na telinha da Asa Branca. Logo depois do Altas Horas, você vai acompanhar tudo ao vivo com Marcela Calado, hein? Bom, e agora a gente vai de som e sotaque. O cantor convidado é o Felipe Gabriel. Acompanha comigo. São as palavras que eu uso e da maneira como eu te beijo. Por isso qualquer outro homem do mundo, mas nem por um segundo, entende os seus desejos. A minha voz sussurra pelas entranhas do teu sossego, e o seu corpo fica descontrolado, entregue e jogado aos meus anseios. Você tentou me tirar do seu mundo e descobriu que eu faço parte do seu ser. Eu sei que sou um tanto vagabundo, se eu fosse santo você não ia querer. Que vozeirão é esse? Sextou com S de som e sotaque. E eu tô com essa fera aqui, Felipe Gabriel. Que satisfação ter você aqui, meu irmão. Ó, pode ter certeza que essa sexta-feira a gente vai curtir muita música boa com essa vozeirão. Esse cara aqui é gente do bem, que ele é cantor, compositor e é um artista que tem mais de 12 anos aqui de carreira, levando sua música, sua história e sua energia boa para as pessoas que sempre estão aí nas noites da vida e nas noites caruaruenses.
Isso aí, meu irmão. Muito obrigado pela apresentação. Primeiramente, dizer a você que eu estou muito feliz de participar aqui, porque você sabe quanto é difícil, né, essa vida que a gente escolheu de música, mas o quanto é abençoada que proporciona pra gente esses encontros maravilhosos. E a gente tá aí na luta e mostrando que tá fazendo a diferença devagarinho, a gente vai alcançando nosso espaço. Obrigado pelo convite, meu irmão. Amém. Tamo junto. Amém. Entre altos e baixos, eu vi que você gravou CD, tem DVD, tem música que foi lançada nacionalmente e muito conhecida. Então fala pra gente de tanta coisa aí boa, como foi que você percebeu que agora sim eu vou entrar na música? Fala pra gente aí. Eu comecei novinho, né? Peguei o meu primeiro violão, ficava encostado lá em casa. E aí aquela velha curiosidade da gente ter que mexer, né? Menino não pode deixar nada quieto. E aí eu fui mexer no violão, começou a sair assim, os primeiros acordes, claro, estudando, procurando, sair os primeiros acordes. E aí eu já gostava muito de ler, de alguma coisa assim do tipo relacionada à questão de compor. E aí eu uni isso ao violão, fui começando devagarinho com minha primeira banda lá em Salgueiro, né? Eram todos primos, parentes, e a gente foi ali. Muitos filhos que trabalhavam na Limão com Mel, os pais. E aí a gente já tinha aquela veia musical. Sim. E aí a gente começou, a partir daí, a montar a primeira banda. E aí eu fiz a minha primeira música, que graças a Deus eu tive a felicidade de ter um reconhecimento muito bacana. Na época, na Garagem do Faustão, teve uma votação da homenagem do Dia da Mulher. Sim. E essa música é uma música que homenageia a mulher. É A Mulher que Manipula o Amor, o nome da música. Então canta pra gente, Vou por cantar. favor, por favor. Vamos embora. Ela te faz sorrir, ela te faz chorar, ela te faz partir, ela te faz ficar. Ela que manda embora, depois vai buscar. Tem muitos amores, mas o amor não há. Um mistério confuso, confundido, confusão. Ela que contagia o amor e a paixão, e eu não sei não. Acho que essa mulher já conquistou meu coração e eu não sei não. Acho que essa mulher já conquistou meu coração. Meu Deus, o que é isso, velho? Que musicão, Beleza rara, linda, cheira como flor. Eu amo a mulher que manipula o amor. E assim vai ser pegado. É isso. Me fala uma coisa, qual foi o primeiro cachê que você recebeu na sua carreira? Rapaz, o primeiro cachê que eu recebi, a gente teve a felicidade de por ter o contato com o pessoal da banda, de ter todo aquele entrosamento, a gente foi abrir um show de Skank em Juazeiro da Bahia. Sim. Na Bahia, né, em Juazeiro da Bahia, e conseguiu o primeiro cachê pra gente. Foi felicidade porque a gente era muito novinho. E a gente começou a partir daí a participar de Mortal Você lembra o valor que foi o cachê, não? Rapaz, foi... Apresenta, abre o show de Skank, já é muito pra vocês. E... Claro. Boa noite. Mas pra gente... Claro, né, meu Deus do céu, então foi, Aí já foi, tá valendo. foi aquele assim, a gente paga o custo e fica por isso mesmo. Ótimo. Faz parte. Bendito né? custo, né? Que tenha. É desse jeito. Fala pra gente, manda uma música pra gente, amor, e vai. Vamos embora. Vamos cantar uma pro povo agora, né? Fazer uma brincadeira. Vamos assim. Um dia vestido, saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, e faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Logo eu, que tinha tantos planos pra nós dois, e você deixa tudo pra depois, como se fosse fácil de tirar você de mim. Diz adeus pra quem sempre te amou e foi fiel, pra quem te levou ao sétimo céu, pra quem te deu o que ninguém no mundo vai te dar. Faz mesmo assim, promessa de amor que não tem fim, palavra por palavra sem saber que é ruim. Mas pense quando tudo terminar, na hora em que você quiser voltar, não vou estar aqui. Se você fosse escolher um artista para gravar uma música sua, qual artista você escolheria? Rapaz, agora você pegou pesado comigo, viu? Rapaz, assim, tem um lado comercial e tem um lado coração, né? 100%. Você fala as duas, então? Se fosse um artista comercial,
Hoje eu acho que assim, Safadão, alguém nesse estilo, para o meu estilo de música seria mais o perfil, né? Porque eu tô cantando forró e o cara hoje é né, tá muito forte no meio do forró. Mas se for o coração, né, pela minha história, pela música, eu acho que seria Lenine, porque eu sou muito fã do Galego. O Galego é diferenciado e foi um dos que me inspirou a tocar violão, assim, a começar. É diferente, mas faz parte, a música é isso, né? Essa mistureba. Existe alguma música que você queria que fosse sua? Uma música que eu queria que fosse minha, sim. Todas elas juntas no Só Cedo, Lenine. Não poderia ser diferente, né? Canta mais pra gente aí, Amore, por favor. Puxo ela? Pode ser. Pode ser. Não canto mais Babete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Oco, a Nipônica de Lennon, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico. Só você, mais que tudo é só você. Só você, quer todas elas juntas num só ser. Aí sim, hein? Felipe, falar que a gente nunca pensou em desistir é conversa, isso é utopia. Seja ela seja qual for a profissão, a gente sempre tem aquele momento que... Existem aqueles momentos que quer desistir. Qual foi o momento que você pensou em desistir e o que foi que te fez não desistir? São muitos momentos, como você falou. Foi o começo da conversa, né? A gente falando como a música é difícil, mas que a gente também não se desprende, a gente não deixa de acreditar e não deixa de lutar. Graças à família, amigos, né? Parceiros como você da música, a gente vê que tem boa intenção, que está junto nessa luta. Tudo isso faz com que a gente olhe para frente, né? Que a seta seja para frente. Mas teve um momento crucial na minha vida que eu estava muito mal, assim. E o nascimento da minha filha, na verdade, a notícia do nascimento da minha filha me fez virar esse mundo assim, tava de cabeça para baixo e voltou ao normal e eu coloquei os pés no chão e disse assim, hoje, né, eu tenho mais um motivo e é o principal agora que vai me fazer não desistir, que vai me fazer seguir em frente. Então minha filha é um marco para mim, não só dela existir, não só do nascimento dela, mas também na minha carreira de maneira indireta, porque depois que eu recebi a notícia que eu, né, seria pai, aí eu disse assim, pronto, agora eu tenho mais um motivo para lutar, para seguir em frente, e aí, graças a Deus, só alegria. E que motivo lindo, viu? Maravilhoso. Canta mais pra gente, tá chegando ao finalzinho, mas eu quero agradecer muito, muito, muito de verdade a você. Eu que agradeço, meu querido, eu agradeço de coração a oportunidade. Conte sempre conosco, então obrigado, mas semana que vem tem mais Som e Sotaque, muito Deus no coração, saúde mental, canta pra gente, Felipe! Vamos embora! Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais. Som e Sotaque. Teu cheiro me dá beijo. Prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem-querer. Não dá pra ser feliz assim. E daqui a pouquinho tem música no Panorama CBN também, hein? Hoje a gente vai conversar com o cantor, compositor e sanfoneiro Cezinha. Olha aí, vai ser bom, hein? O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa sexta-feira, pessoal, está terminando agora, agradecendo demais a você pela companhia durante a semana inteira. Que você tenha uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço e até lá!